primeiro caso, pessoal, que nós temos é justamente o que nós falamos anteriormente, é emissão ou reforço ou anulação de empenho, tá? O que acontece? Esses itens, os 4 itens, são os itens primordiais que nós temos para a composição de um processo de emissão de empenho, tá? Então, é importante vocês das unidades estarem presentes, estarem cientes, né, da importância da composição de todos esses materiais dentro do processo. Primeiramente, a gente tem um memorando ou ofício de solicitação, né? A importância dele é não mais e nem menos importante que os demais, mas dá um respaldo para a gente muito grande, porque nesse ofício de solicitação nós conseguimos verificar, né, de imediato ali, um primeiro contato que nós temos com o processo, com a solicitação, o que a área demandante ela tá solicitando, o que ela está querendo, tá? Existe também o mapa de empenho, conforme o caso, tá? E mais à frente a gente vai falar da disponibilização de alguns desses documentos, a exemplo do mapa de empenho, né? Estrutura orçamentária com saldo disponível e autorização do ordenador de despesa. O que acontece, pessoal? É bom a gente entrar um pouquinho aí nessa parte, para que todos possam entender uma situação que ela é bem corriqueira, né? É um fato que por vezes acontece, que às vezes acaba inviabilizando uma maior celeridade no atendimento de algumas demandas nesse caso, tá? Quando a gente vai falar, gente, de uma nota de empenho, emissão de uma nota de empenho, a gente tem que ressaltar algumas informações que são primordiais. São informações que são necessárias, são obrigatórias e que sem elas nós não conseguimos emitir um empenho, tá? Essas informações elas fazem parte do que tecnicamente nós chamamos de conta corrente, né? Mas que na nossa rotina, junto às demais unidades, é justamente a estrutura orçamentária, né? Nós falamos lá atrás da estrutura orçamentária, e aí nós temos um padrão de estrutura orçamentária que divide as informações que basicamente devem conter aí no memorando ou no mapa de empenho, que permitem que nós façamos a emissão desse documento, tá? Primeiramente, pessoal, é o PTRES, é o plano de trabalho, né? Eu acho que todas as unidades, as pessoas que demandam, elas já conhecem, né? Elas sabem do que se trata, a questão do plano de trabalho, né? Então, o PTRES ali demonstrado da maneira correta, né? Nós temos uma estrutura agora no exercício de 2020 que ela foi alterada em relação ao PTRES aos PTRES de 2019, então acho que já vale a informação. Algumas situações a gente ainda recebe uma estrutura com o PTRES antigo, tá? A gente vai destacar também a importância aí de uma outra área que também atua diretamente conosco, que é a Secretaria de Planejamento, que é quem faz esse detalhamento, tá? Mas o plano de trabalho, a importância dele está correto, a fonte, natureza de despesa, a UGR, né, que é a unidade gestora da área que está requisitando, o plano interno, tá? A quantidade, dependendo do caso, existem casos específicos em que há necessidade de se destacar, de se demonstrar a quantidade que se está solicitando e o valor, tá? Valendo também destacar que em alguns casos em que nós temos a quantidade, a exemplo de serviços, né? De acordo com os contratos, nós veremos mais à frente, mas é a necessidade de se ter um cuidado com a demonstração, com o destaque aí da quantidade, a relação quantidade e valor unitário, tá bom? Mas, basicamente, é importante, pessoal, a gente precisa frisar que essas informações da estrutura orçamentária é muito importante que elas estejam corretas, né? É muito importante que haja conversa, é muito importante que haja o alinhamento, seja previamente a instrução do processo entre a área demandante
e a CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento, para o detalhamento. Se esse detalhamento já foi feito, então a área demandante ela precisa ter bastante atenção para nos fornecer essas informações de maneira sólida, de maneira correta, com aquilo que está demonstrado lá no CIAF, né, que é o nosso sistema estruturante que nos dá respaldo, que nós podemos consultar a disponibilidade dessas estruturas, tá, pessoal? Então, eu faço um apelo, de certa forma, para atenção nesse sentido. Isso é muito importante para nós, pessoal, para que não aconteça de chegar a um processo, uma demanda de emissão de empenho, essa estrutura ela está incorreta, aí o processo já passou pelo ordenador de despesa, nós veremos o fluxo mais à frente como acontece. Mas já para adiantar, chega no ordenador, a despesa ela é autorizada, o empenho ele é autorizado a emissão. Quando chega aqui no final, na divisão que nós vamos fazer a emissão do empenho, essa estrutura ela foi representada no processo de uma maneira equivocada. Então, causa todo um retrabalho, a necessidade de se retornar o processo para a unidade demandante. Ela precisa refazer muitas vezes o memorando ou refazer o mapa de empenho, né? E ocorre todo o trâmite, né? Envia novamente pelo CIPAC, aí demanda tempo, tem outras solicitações que as áreas têm que atender. Nós também temos um fluxo bastante intenso, principalmente quando vamos chegando aí no final de cada mês. Aí às vezes o processo vai lá para o final da fila, né? Volta novamente. Então, a atenção inicial disso pode favorecer a celeridade do atendimento desses processos, tá bom, gente? E também a gente precisa destacar que quando nós temos o processo, autorização por parte do ordenador de despesa, a autorização ela é relativa, ela é ligada diretamente àquilo que foi solicitado no memorando, àquilo que foi solicitado no ofício, né? Aquela estrutura que foi informada. Então, a atenção ela é importante para que não haja nenhum equívoco e, posteriormente, durante a execução do processo, haja necessidade de se mudar valor, de se mudar a quantidade, de se mudar plano de trabalho, ou seja, alguma dessas informações. Porque, tendo necessidade de haver mudanças no que já foi autorizado pelo ordenador de despesa, é um dos casos em que o processo precisa voltar novamente para a unidade. A unidade vai ter que fazer essa retificação, vai ter que enviar novamente para o ordenador de despesa, tendo em vista que houve alteração naquilo que ele havia solicitado inicialmente, e vai ter que vir para nós num outro momento. Então, é todo um retrabalho. Por isso que é importante essa atenção, tá bom? Aí nós temos um modelo, né? Muitos conhecem, né? Alguns trabalham diretamente com solicitação de empenho, outros talvez não conheçam, mas é importante a gente colocar um modelo para que possamos demonstrar para vocês alguma dessas informações que nós falamos anteriormente da estrutura orçamentária e onde elas vêm aparecendo no empenho, né? Ali eu destaquei para vocês no campo de observação, né, que é no nosso histórico, o número do processo, também a importância do número do processo estar correto, apesar de que atualmente nós trabalhamos com processo eletrônico, então isso já se tornou um pouco mais fácil nesse sentido, né, de vislumbrar o número do processo. E ali embaixo, onde nós temos aquele item de classificação, nós temos aquilo que eu disse para vocês inicialmente, que tecnicamente se chama conta corrente para nós, tá? Mas ali vocês podem ver que é demonstrado onde está o PTRES, onde está a fonte, a natureza de despesa, a unidade gestora específica ali que está demandando e o plano interno. Então, para vocês verem que são informações importantes, não tem como um processo chegar para nós de solicitação de empenho em que essas informações básicas não estejam demonstradas, tá? Então, se alguma área, por algum motivo, envia um processo em que ela não informa a estrutura orçamentária em que está solicitando empenho, torna-se inviável a execução do processo nesse sentido, tá? Então é importante a gente destacar
Isso daí como exemplo. Aqui no próximo nós temos um fluxo do processo de empenho, tá? Nós temos ali a unidade requisitante. A unidade requisitante, no primeiro momento, se ela já tem a estrutura orçamentária detalhada, né? Se já foi feita inicialmente uma estrutura orçamentária, se já foi detalhado para ela, referente àquela despesa que ela está solicitando, por exemplo, tem uma unidade que vai solicitar diária. Então, se já foi feito o detalhamento na natureza de despesa de diária, plano de trabalho que ela quer, no PI que ela quer, dentro da sua unidade, então esse processo, né, com essa estrutura que já previamente foi detalhada, ele vai da unidade requisitante, em regra, para o ordenador de despesas, tá? A ordenação de despesa que atualmente nós temos no papel da vice-reitoria, tá? Ela faz a análise desse processo, o processo estando adequado de acordo com aquilo que eles analisam, é autorizado pelo ordenador, tá? Cabe-nos destacar que a autorização por parte do ordenador de despesas, ela é imprescindível, tá? Ela é necessária. A própria lei nos diz, e aquilo que eu expliquei lá no início, que a emissão do empenho é um ato emanado por autoridade competente. No caso, a autoridade competente está no papel do ordenador de despesa. Então, quando nós falamos de emissão de empenho, reforço de empenho e anulação de empenho, há necessidade de se passar para autorização do ordenador de despesa, que é a autoridade competente para tal. E posterior a isso, ele sendo autorizado, é encaminhado para a DFC, Divisão de Finanças e Contabilidade, que dentro da estrutura da DFC, nós temos a DOF, que é a Divisão de Execução Orçamentária e Financeira, que é a divisão responsável por operacionalizar essa solicitação, essa demanda de emissão de empenho ou reforço ou anulação, como eu disse anteriormente. Nós temos também um outro caminho, onde a unidade requisitante precisa fazer uma solicitação, né, de uma demanda nesse sentido, porém, a princípio, ela ainda não tem o detalhamento realizado, né? O detalhamento para aquela despesa que ela está solicitando ainda não foi feito. Então, caso ocorra essa situação, a necessidade de comunicação junto à CEPLAN, Secretaria de Planejamento, para que o detalhamento seja feito. Aí também eles vão analisar a viabilidade de acordo com o que foi ou o que será disponibilizado ali para a área demandante. Então, a CEPLAN, caso seja possível, né, ela vai fazer o detalhamento, esse processo previamente vai para o ordenador e posteriormente é enviado para nós para ser feito, para ser atendida a demanda. Tá? Esse fluxo vale nós ressaltarmos, de acordo com a observação que nós temos aí, que existem casos específicos em que o processo, no momento, ele passa também pelo CHDP, né, que é a área responsável por diárias e passagens, e os contratos, né? Alguns processos de contratos, nós veremos o fluxo mais à frente, mas também existem, nesses casos específicos, né, ou em outros, existem essas situações em que passam por outras áreas em que ocorrem situações e análises distintas, diferentes, para que eles possam seguir do ordenador e, consequentemente, chegar ali para nós, tá bom? Mas o importante aí é nós destacarmos a questão da estrutura já detalhada, né, que a unidade verifique previamente que ela já tem essa estrutura detalhada, que ela tem saldo suficiente. Se você quer emitir uma diária, um empenho de diárias no valor de R$10.000, por exemplo, né? Então, previamente a você fazer essa requisição, né, abrir um processo para isso, você verifica se você já tem a estrutura detalhada, se, eu já tenho, mas ela está com saldo suficiente para atender essa demanda, eu tenho ali 10 mil suficiente para solicitar diárias ou não. Então, isso é muito importante que seja avaliado previamente, tá? Nós temos também, pessoal, uma situação específica, como falamos agora há pouco, né, no que tange a questão de restituição de passagens, né? Os processos de restituição de passagens, né, eles são
eles precisam, né, estar compostos por essas documentações que nós temos aí em tela. Tá? Memorando ofício de solicitação, que tem a mesma importância e segue aquilo que nós falamos previamente. Tá? O formulário para restituição de passagens, né? Que ele é feito com a respectiva PCDP, que é um procedimento que é feito prévio anteriormente também, que as unidades já incluem ali dentro. Tá? Os bilhetes de passagens, a estrutura orçamentária com saldo disponível e a autorização do ordenador de despesa. Então, na verdade, esses caminhos, né, esses documentos, eles servirão como base para que vocês tenham sempre a ideia daquilo que é necessário, que é primordial, que esteja contido ali no processo, né, para evitar aquilo que nós já falamos, de um processo chegar, caso aconteça, né, apesar de que muitas vezes é até difícil, ele nem quando chega num determinado momento, ele acaba ali travando, ele acaba ficando, porque a unidade que recebe depois, seja o CHDP ou até mesmo a vice-reitoria, às vezes ela identifica alguma pendência documental nesse sentido e acaba retornando, solicitando ali a retificação, tá bom? E é importante a gente destacar, pessoal, quando a gente falar de empenho, né, uma coisa muito importante, principalmente nessas requisições de empenho, né, que nós temos 3 tipos de empenho, né? Algumas conversas, né, em algumas demandas que nós temos com algumas áreas, isso acaba sendo debatido, isso acaba sendo conversado, porque em alguns mapas de empenho existe o campo, né, em alguma solicitação existe o campo em que a unidade precisa preencher, informando, na verdade, qual é o tipo de empenho que vai ser emitido. Então, quando a gente fala em tipo de empenho, nós temos 3 situações específicas, né? Nós temos empenho que nós chamamos de empenho ordinário, né? Que já são aqueles empenhos onde nós já temos um valor previamente definido, tá? E que o serviço, o bem vai ser entregue, vai ser prestado de uma vez apenas, né? Então, nós temos ali a entrega de um material, uma unidade de material, a gente sabe que aquele material ele vai ser entregue de uma vez só, o pagamento vai ser feito de uma única vez, então pronto, ali encerrou. Então, nesse caso, nós temos o empenho que a gente chama de ordinário, tá? E nós temos o empenho por estimativa, né? Geralmente são aqueles empenhos em que a gente não consegue prever, né, a princípio, o valor total dele, né? Nós podemos falar de empenho aí de energia elétrica, o empenho de contas de água, o empenho de contrato de telefonia, tudo mais, que são aqueles serviços que são feitos mensalmente, mas que a gente não sabe, né, não consegue mensurar exatamente o valor dele. Então, nós fazemos o empenho na modalidade de estimativo, né, e que nos permite, tá, de acordo com aquilo que já foi previsto, nos permite fazer reforço, né, o reforço desses empenhos, caso a despesa ela acabe ali ultrapassando um pouco daquilo que foi previsto. Tá? E nós temos o empenho global, né, onde nós sabemos já o valor total, a exemplo de um contrato, né, nós sabemos o valor total, tá, que vai ser utilizado. Um exemplo hipotético, nós temos um contrato de 1 milhão, então já se faz o empenho naquele valor e que vai sendo consumido, que vai sendo executado paulatinamente, né, com o tempo, ou a entrega vai sendo feita em parte, né, mas que já é feito empenho de uma forma geral, tá?